Oi, galera, tudo bom? Estamos de volta com foco na UERJ, hoje com uma aulinha super interessante. Você já ouviu falar em questões Siga o Mestre? Não conhece? Vem conhecer! Oi, galera, meu nome é Fernanda, professora de Química, e hoje a gente vai trabalhar com um assunto bem interessante que cai bastante. Sabe o que eu falei no início? Questão Siga o Mestre? Pois é, elas são questões que ele vai dar uma reação genérica e vai mandar você escolher um composto para continuar a reação fazendo semelhante a ele. Não é uma questão muito simples e a gente vai aprender como fazer. Mas antes da gente começar, queria convidar vocês a se inscrever no canal, ativa a notificação toda vez que eu mandar um vídeo. A gente vai ter a notificação para você não perder nenhuma aula. E no finalzinho, queria que você deixasse um like, um comentário. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar que eu vou responder, tá bom? Vamos começar? Bom, efeito indutivo, acidez e basicidade, tá? Isso é um assunto que cai várias vezes, já caiu, e aí a gente vai trabalhar com uma questão de 2015. Um assunto que é interessante, né, nessa parte de questões que tenham essa característica do sigomestre, ele vai dar pra gente uma reação. Essa reação é uma reação genérica, você observa aqui que esse R pode ser substituído por qualquer grupo, tá? 2 carbonos, 3 carbonos, e aí a gente vai ter que escolher que grupo é esse, mas ele dá mais ou menos a ideia do que ele quer. Então eu tenho um ácido carboxílico, vai reagir com amônia, vai produzir uma amida e vai produzir a água. O que ele vai pedir para a gente é escolher um determinado composto para fazer essa substituição e você vai fazer a reação igualzinha tá aqui. Ele dá uma reação generalizada, uma reação genérica e você vai fazer igualzinho. Aí é que está o detalhe. Você vai ter que escolher. Ele vai te dar um grupo de compostos e a escolha que é o pulo do gato. Ele aqui, no caso, vai pedir para você escolher um composto de caráter ácido mais acentuado. E aí é que você vai matar a questão, tá? Bom, ele pede também para fazer essa mesma reação, só que substituindo a amônia por metanol. Então, a gente vai refazer essa questão, só que ao invés de NH3, você vai usar o metanol. E aí ele pede para indicar a função orgânica do produto dessa nova reação e pede também o tipo de hibridação do carbono que vai ter o grupo funcional. Então, vamos começar a falar um pouquinho de efeito indutivo. Porque se ele vai falar do composto de maior acidez, eu tenho que entender o que faz um composto ficar mais ácido ou menos ácido. Então, aqui eu tenho alguns grupos que estão marcados. Você vê que eu marquei o hidrogênio, marquei o cloro, marquei o flúor, está de vermelhinho. Isso vai ajudar você a enxergar. Tá vendo os valores aqui do pK? Quanto mais baixo for o pK, mais ácido é o composto. O que significa dizer que esse compostozinho da direita é o composto mais ácido e esse compostozinho à esquerda é o composto de menor acidez, tá certo? Mas o que faz esses compostos ficarem mais ou menos ácidos? O efeito indutivo. Tá esse monte de seta. Para que serve esse monte de seta? Para indicar se aquele grupo é doador de elétrons ou se aquele grupo recebe elétrons, ok? O grupo doador de elétrons, no caso o hidrogênio, é um doador fraco. Ele empurra elétron em cima do carbono. Então, olha só, segue as setinhas aqui, ó. Esse hidrogênio empurra elétron em cima desse carbono. Esse hidrogênio empurra elétron em cima desse carbono. Esse hidrogênio empurra elétron em cima desse carbono. E aí, tudo isso junto empurra elétron em cima desse outro carbono da carboxila, que vai empurrar elétron em cima dos oxigênios. Quando eu tenho um grupo doador de elétrons, esse grupo ele reduz a acidez, ele faz aquele grupo se tornar menos ácido. O que isso significa? Significa que a saída desse hidrogênio, que é o hidrogênio ácido, é o hidrogênio ionizável, ela vai ser dificultada. Em compensação, quando a gente vai olhar o cloro, né, que tem um efeito indutivo diferente,
porque o hidrogênio tem um efeito indutivo de doação de elétrons, ele tem um efeito indutivo positivo. Quando a gente vai olhar o cloro, ele faz exatamente o contrário. Enquanto o hidrogênio está empurrando o elétron em cima do carbono e o carbono do oxigênio, o cloro está puxando. Já vou te dar uma dica, cloro e Maria vai com as outras, tá? Se empurrarem elétron em cima dele, ele empurra o elétron para frente. Se tirarem elétron dele, ele tira o elétron de quem puder. Então, olha a sequência. Esse cloro está puxando, ele é muito eletronegativo, mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa o elétron daqui, que por sua vez, como eu falei, Maria vai com as outras, puxaram o elétron desse carbono, ele vai puxar. Então esse carbono puxa desse que puxa do oxigênio. Então quando o oxigênio percebe que tem alguém puxando o elétron dele, automaticamente ele libera o hidrogênio, porque quando o hidrogênio sai, ele sai na forma de H+. Se ele sai na forma de H+, esse par de elétrons fica para o oxigênio e facilita a saída do H+. Significa que ele vai se tornar mais ácido. E o flúor? O flúor vai fazer a mesma coisa que o cloro. Ué, Fê, se eles fazem exatamente a mesma coisa, por que o flúor é mais ácido então? Por que ele vai deixar essa carboxila mais ácida? Simples, porque o flúor é mais eletronegativo, então ele intensifica esse processo. É igualzinho ao do cloro, mas ele é mais forte. Por isso, esse efeito, que é o efeito indutivo negativo porque quando o cloro puxa elétron, ele fica negativo, quando o flúor puxa elétron, ele fica negativo, eles vão intensificar a saída do hidrogênio, eles vão facilitar a saída do hidrogênio, beleza? Bom, aqui tem alguns grupos que também podem fazer o chamado efeito indutivo positivo. Então, metil, etil, propil, isopropil. Quanto mais CH3 tiver, mais efeito indutivo positivo ele vai fazer. Então, o efeito se intensifica. Então, cadeias mais longas, esse efeito de doação de elétrons, ele fica aumentado. O hidrogênio é bem fraquinho, é um efeito indutivo positivo bem fraquinho. Mas metil, etil, propil, isopropil, esse efeito vai se tornando maior. Quando eu tenho efeito indutivo positivo, eu diminuo a força ácida, a gente viu ali na acidez, nos pKs, né? O efeito indutivo positivo diminuindo a força ácida e, consequentemente, vai aumentar a força básica. Então, a gente já aproveita para pensar nas bases também. Como eles têm efeitos contrários, tudo que ajudar um ácido atrapalha uma base, beleza? Já o efeito indutivo negativo, você vê que eles têm uma coisa em comum, elementos de alta eletronegatividade. Então, você vê que tem nitrogênio, tem oxigênio, tem bromo, tem iodo. São elementos muito eletronegativos, que puxam o elétron para si, que trazem o elétron para si, ficando eles negativos. Isso vai aumentar a força ácida, vai deixar o ácido mais forte, mas vai atrapalhar a base vai ficar mais fraca, beleza? Bom, então, voltando para a nossa questão, ele me deu várias opções. Ele me deu ácido etanóico, propanoico, butanóico e pentanóico. Eu vou ter que escolher um desses ácidos para colocar aqui e fazer a reação. Mas lembra, ele quer a reação completa, balanceada, do composto ácido mais acentuado. A gente acabou de ver que metil, etil, propil e isopropil são doadores e atrapalham a acidez. Então, quando eu olho o número de carbonos, esse primeiro composto tem 2 carbonos, esse segundo tem 3, 4 e 5. Eu estou aumentando o efeito de doação, eu estou aumentando o efeito indutivo positivo e o ácido está se tornando mais fraco. Bom, se eu quero o mais ácido, quanto menor o número de carbonos, menor o efeito indutivo positivo, maior a acidez. Então, eu já escolhi, eu vou fazer a reação com ácido etanóico, beleza? E aí, o ácido etanóico vai substituir esses grupos aqui. Então, vamos ver como é que fica, ó. Esse cara vai ser o ácido etanóico, então esse ácido aqui vai ser o ácido etanóico. O NH3 eu só repeti a setinha do jeitinho que ele me deu. Se eu tivesse aqui um catalisador, eu repetiria o catalisador, mas ele não me deu o catalisador. Aqui, como esse cara tem 2 carbonos, esse aqui também vai ter 2 carbonos.
e produção de água que ele me deu aqui. Então, literalmente, ele me dá a reação, eu só tenho que escolher o composto que se adequa, no caso o ácido mais forte, e fazer igualzinho. Por isso que eu falo que é questão sigomestre. Bom, hoje, né, na época que essa questão aconteceu, isso já estava bom. Mas hoje, como eu falei com vocês, a UERJ está prezando pelas linhas de ligação. Como ela está prezando pelas linhas de ligação, a melhor maneira de responder é em linhas de ligação. Como tem poucos carbonos, não fica muito bonitinho não, tá? Mas enfim, tem que fazer em linhas de ligação, tá? Então você pode responder assim ou assim. Qualquer uma das duas respostas estaria adequada na época que foi feita essa questão, tá certo? Bom, ele pede agora, na mesma questão, para você substituir a amônia pelo metanol. E aí, o metanol, lembra, CH3OH, mete um carbono só, então é um álcool de um carbono só. Fiz a substituição, tá lá. E a gente falou na semana passada de esterificação, lembra? Ácidos carboxílicos com álcool da éster e água. Preciso mostrar essa reação, Fê? Não precisa, ele não pede a reação. Ele pede só para você trocar a amônia pelo metanol e indicar o produto, né? Indicar qual é a função do produto. Então, bastaria escrever a palavra éster. Só isso. Você não precisava fazer nem reação, que se você tivesse se ligado que era um ácido e ele ia reagir com álcool, de cara você já pode botar éster. Não precisa botar reação, ele não vai te cobrar, tá bom? E ele pede também a hibridação do carbono que está no grupo funcional. Esse grupo funcional aqui, ó, eu abri o composto em linha de ligação para facilitar a sua vida. Esse carbono aqui, ó, essezinho aqui, tá vendo? É esse aqui. Ele tem uma dupla ligação, ele é um carboxilato, não é carboxila. Carboxila tem OH, isso é um carboxilato. Mas ele tem um C dupla O. Esse carbono, então, carbono de dupla, é hibridação sp2. Também basta botar sp2. Hibridação do carbono é sp2. Acabou. Se quiser botar só sp2 também tá valendo, tá bom? Uma outra questão de 2016, muito parecida, também questão sigomestre. Olha a reação genérica aqui, ó. Ele deu uma reação genérica e aí ele também vai dar várias opções para a gente escolher e fazer a substituição. Então, ele pede para você, utilizando as fórmulas estruturais, que hoje a gente já sabe, vamos usar linhas de ligação. Ele pede para escrever a equação completa e balanceada entre o aleto de alquila, aleto, halogênio, alquila, derivado de alcano, ok? E o composto nitrogenado de caráter básico mais acentuado. Então, você vê que num ano ele pediu a substância de caráter ácido mais forte, agora ele pede a substância de caráter básico mais forte. De novo, a gente vai ter que ficar atento em que escolha que a gente vai fazer. Ele pede também a fórmula de isômeros, né? Ele fala de duas aminas primárias, isômeros da amina secundária sintetizada, o que significa que eu vou ter que fazer a primeira parte primeiro. Eu tenho que fazer a escolha, fazer a reação para ver qual é o isômero. Esse não dá para alterar a ordem de resposta. Eu preciso da resposta da primeira para continuar. Então, vamos lá. Aleto de alquila. Quem seria o aleto de alquila? Caráter básico mais acentuado. Quem seria o caráter básico mais acentuado? Bom, a primeira coisa que eu ia perguntar é, aumento da basicidade. Eu tenho uma sequência lógica para procurar o mais básico. Então, a amina aromática é o menos básico, amônio um pouquinho mais básico, aminas terciárias, primárias e secundárias na ordem. Então, assim, a primeira coisa que passaria na minha cabeça seria procurar uma amina secundária, que seria a amina mais básica, tá? Mas olha só, olha o que ele me deu. Ele me deu um brometano. Brometano não é amina, é o aleto de alquila. Então, já achei aqui o aleto de alquila, aqui está a estrutura dele. Metilamina e etilamina. A metilamina e a etilamina não me ajudam muito nesse caso, porque as duas são aminas primárias. Se eu tivesse uma primária e uma secundária, ou uma secundária e uma terciária, moleza, né? Eu procuraria a secundária primeiro, depois a primária, depois a terciária. Mas as duas são primárias, então não me ajudou muito. O que eu vou fazer? Além do aleto de alquila, eu vou procurar aquela que tem
o efeito indutivo, que aumenta a basicidade. Então, vê se você lembra do iniciozinho da aula. Grupos que são doadores, metil, etil, propil, isopropil, grupos doadores, eles aumentam a basicidade e diminuem a acidez, ok? E grupos puxadores, grupos receptores, grupos muito eletronegativos, aumentam a acidez, diminuem a basicidade. Então, eu vou olhar aqui, ó, esse efeito indutivo aqui é de um carbono só, que eu tenho metil, está gerando um efeito indutivo positivo, ele está doando elétron para o NH2. Mas aqui eu tenho um CH3 e um CH2, o efeito indutivo é maior, eu tenho mais hidrogênios, eu tenho um grupo de maior tamanho. Então, a minha substância de maior basicidade é aquela cujo efeito indutivo positivo é o maior. Então, eu vou escolher a etilamina para dar continuidade à minha reação, beleza? Então, vamos lá, vou fazer lá a reação entre o aleto de alquila e a amina mais básica, tá? Tudo em linhas de ligação, então tá lá o aleto de alquila, a amina mais básica. Vai haver produção do HBr, lembra que ele te deu a reação, ok? Ele deu para você, ele te mostrou qual era a reação, é só fazer igual. Um hidrogênio daqui reage com bromo, forma HBr. O outro hidrogênio fica, ó, NH. Um desses hidrogênios ficou aqui. E aí eu juntei os dois grupos, tá? Isso que tá no azulzinho, espaço de resposta. Aí ele pede as fórmulas estruturais das duas aminas primárias com a cadeia carbônica normal. Não pode ter ramificação, beleza? Então, só para a gente lembrar o que é amina primária, secundária e terciária rapidinho, a amina primária tem que aparecer o NH2. Essa amina primária tem que estar o nitrogênio na forma de NH2. Na amina secundária, o nitrogênio está na forma de NH. Eu tenho dois grupos substituintes. Significa que eu vou ter radical carbônico aqui, radical carbônico aqui. E na amina terciária, eu vou ter 3 radicais carbônicos, um em cada ponto. Você vê que o hidrogênio desapareceu. O texto está falando de aminas primárias, que sejam isômeras do meu produto. Então, meu produto é essa. Meu produto, uma amina secundária, botei a fórmula aqui para me ajudar a montar os isômeros, beleza? Como elas têm que ser aminas primárias, tem que ter NH2. E ela não pode ser ramificada, tem que ser cadeia normal. Então, são essas duas opções. Tá azulzinho, tá no espaço de resposta. Valeu, galera? Por hoje, a gente vai ficar por aqui. E aí, eu espero vocês toda sexta-feira no nosso canal. Não esquece, deixa o seu like. Se você gostou, vai dar aquela divulgada para os colegas. Eu quero muito ter vocês aqui toda semana comigo e eu aguardo vocês semana que vem. Não esquece, você pode tirar dúvida, tá? Manda a tua dúvida para mim que eu juro que eu respondo, tá bom, galera? Beijo, fui!